E aí, pessoal? Acender a luz aqui, acho que melhora. Hoje é não, hoje não é sexta-feira, hoje é segunda-feira, tá? Eu tô meio perdido no tempo por conta de Dark, tá? Eu sei que estou devendo um vídeo de uniformidades do sábado passado, mas eu estava assistindo Dark. Como eu já terminei no domingo, mas enfim, tá? Eu estava muito em choque ainda. Eu vou fazer o vídeo de uniformidades hoje, tá? Ah, e talvez eu até faça mais vídeos hoje, já que tá um dia bom para fazer isso, tá agradável o clima, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ajustar aqui esse negócio. Pronto. Eu vou ficar aqui mais piquitico, pequenininho. Então, esse é o vídeo referente ao vídeo de sábado que eu estou devendo. Então, o tema é uniformidades. Então, uniformidades. Da playlist do capítulo 4, Uniformidades. E vamos falar finalmente de como se comporta a compacidade em espaços uniformes. Então, compacidade uniforme. Tá? Na playlist de topologia geral, eu cheguei só a introduzir a terminologia do que é um espaço compacto, porque eu motivei com sequências, com filtros, superfiltros, subnets e aquelas coisas assim. Então a gente ainda não viu alguns resultados básicos que a gente vai ver, que a gente vai usar no vídeo de hoje, mas são coisas simples que serão provavelmente respondidas na quarta-feira ou na quinta-feira, quando eu gravar o vídeo de topologia geral, do capítulo 1. Mas uma das coisas interessantes, talvez, que a gente não viu agora, mas que talvez veja na quarta ou na quinta, é isso. Então, vamos começar nos recordando dos seguintes fatos. Começamos. Eu já comecei com a letra horrível, né? Então, começamos nos recordando. E aqui é um recordar num sentido bem maleável, né? Porque quem está vendo isso pela primeira vez não se lembra, porque eu não falei ainda. Mas isso é detalhe, tá? Então, começamos nos recordando de dois fatos sobre espaço, sobre compacidade. Eu poderia provar nesse vídeo, mas aí ia ficar. Eu ia acabar tendo que provar no outro também, tá? Então é mais fácil a gente só se recordar. Então, se X é espaço compacto, lembrar o que é compacto, acho que não tem problema, né? Que é um espaço, para a gente aqui, a gente pode pensar que toda cobertura por abertos tem subcobertura finita. Ou, equivalentemente, todo ultrafiltro converge. Ou, equivalentemente, se todo filtro está contido num filtro que converge. Tá? Então, acho que sabendo disso já está bom. Mas quando a gente for provar alguma coisa, eu deixo bem claro qual a definição de compacidade que a gente vai estar usando. Então, se X é espaço compacto e K contido em X é fechado, então K é compacto. É um resultado, uma propriedadezinha clássica dos fechados dentro de espaços compactos. Os fechados são compactos quando você está num espaço ambiente que é compacto. E o segundo, que relaciona a compacidade com Hausdorff. Se X é de Hausdorff, X é um espaço de Hausdorff e K contido em X é compacto,
Ou seja, agora é o subespaço que é compacto. Então, K é fechado. Tá? São dois fatos relativamente marcantes e bastante importantes dos espaços compactos, tá? E, em particular, também são fatos dos espaços compactos e dos espaços de Hausdorff. Em particular, esse tipo de coisa aqui a gente usa para mostrar que se você tem uma bijeção entre dois espaços topológicos, essa bijeção é contínua e o domínio é compacto, então a função é um homeomorfismo, tá? Porque ela vai ser obrigatoriamente fechada. Tá, e o y tem que ser... Tá? Então, fun fact, é algo que vale mencionar, né? Se a gente tem, assim, a contínua, tá? Se tem uma função contínua de x para y, essa setinha dupla eu estou querendo dizer que ela é sobrejetora, tá? Se esse cara aqui é compacto e esse cara aqui é Hausdorff, então isso aqui é um homeomorfismo. Porque a gente vai ver que imagem futura, na quarta-feira, na quinta, a gente vai ver que imagem contínua de compacto é compacto. Então, claro, tem que ser uma bijeção, né? Pronto. Ela é sobrejetora e injetiva também, as duas coisas. Então, você tem uma bijeção contínua de x para y, o x é compacto e o y é Hausdorff. Então, sua função vai ser automaticamente um homeomorfismo, porque se você pegar um fechado aqui, ele vai ser compacto. Imagem contínua de compacto é compacto, então esse seu fechado é levado num compacto aqui, mas esse compacto aqui é Hausdorff, o espaço é Hausdorff, então ele é fechado. Então você pegou a imagem, pegou fechado e levou em fechado. Então você está com uma bijeção contínua e fechada, portanto ela é um homeomorfismo. Tá? São só peculiaridades, assim, só para lembrar um pouco, tá? Mas eu tô lembrando, eu destaquei esses fatos porque a gente quer descobrir como que a compacidade se comporta em espaços uniformes. E aí a gente começa a ter uma primeira dica com essa proposição aqui, ó. Deixa eu pausar e escrever para não tomar muito tempo. Pronto, escrevi. Você tem, você tem um espaço uniforme XU que é completo, ou seja, todo filtro de Cauchy que você define nesse X, ele converge. Aí você pega um subespaço K dessa desgraça desse X. Se acontecer de que esse subespaço é fechado, então esse K é necessariamente completo quando você olha nele a uniformidade induzida por U. Tá? Bom, a prova para isso, o que a gente faz? A gente tem que pegar um filtro ou uma net em K, que seja de Cauchy, e mostrar que ela converge em K. Então, eu acho mais fácil usar nesse caso uma net, então seja XD net de Cauchy em K. Lembra que isso significa, pela definição, isso significa que para toda entourage U de K, existe um certo D', tal que se você pega A e B maiores ou iguais que esse D', então XA, XB precisam pertencer a essa entourage. Bom, e daí?
E daí que, como essa entourage em K, ela é induzida pela entourage U de X, aliás, vou até chamar de outra letra, vou chamar de W, por exemplo. W. Então, pela definição, de como são as entourages induzidas, lembra que elas são induzidas pelas interseções das entourages originais do X. Então, existe um certo... Então, pela definição, precisa existir uma entourage. Existe o entourage de X, tal que quando a gente faz U inter K cartesiano K, isso está contido em W. Por que eu mencionei isso? Porque talvez a direção que eu escrevi nem seja tão boa. A direção que eu escrevi não está boa, peraí. Não é que está errado, mas é que não ia ficar muito elegante, ia ficar dando muita volta. Ó, então aqui isso é simplesmente a definição do que significa essa net ser de coxim K. Só isso. Secou a garganta aqui, peraí. Ok? Bom, agora a afirmação, pronto, assim fica melhor. Afirmação, fica mais claro, talvez. Essa net, ela é de Cauchy em X. Tá? Como a gente faz isso? Ó, dado, pronto, assim fica melhor. Dado U pertencente a U, uma entourage do X, a gente quer mostrar que existe um D' tal que para A e B maiores ou iguais que D', XA, XB pertence a U. Mas dado U, quando a gente faz isso aqui, U interseção K cartesiano K, certo? Isso é entourage de K. Portanto, existe D' tal que se A e B são maiores ou iguais que D', então XA, XB, esse par pertence a esse W. Em particular, vai pertencer a U, portanto, é de Cauchy em X, tá? Então, Cauchy sobe, em certo sentido. Bom, agora praticamente acabou, né? Como X é completo, existe um X que pertence a X, tal que ao próprio X, tal que essa net converge para X. Mas isso implica... Então, essa net é uma net de pontos de quem? Do K. Portanto, o X pertence ao fecho de K, já que a gente exibiu uma net de elementos de K que converge para esse X. Mas K, fecho é igual a K. Então, XD converge para X e esse X pertence a K. Claro que a gente pode pensar que, mas essa convergência ocorre em X. Mas lembrem-se, a gente tinha visto que a topologia, a uniformidade fraca, a uniformidade induzida por uma família de funções, ela induz uma topologia que coincide com a topologia fraca induzida pelas mesmas funções. Tá? Quando a gente considera em cada um dos espaços as topologias induzidas pelas uniformidades correspondentes. Então, em particular, a topologia
do K é a topologia induzida pelo X. Então, se essa convergência ocorre em X e tá todo mundo aqui morando em K, então ela também ocorre em K. Se não for claro para você por que essa convergência ocorre em K, abra as contas. Tenta mostrar que essa convergência acontece em K. Para isso você pega um aberto de K. Esse aberto de K é como? Ele é um aberto do X interceptado com K. Aí você usa que essas coisas todas estão em X e convergem. Vão convergir para esse aberto maior, mas está todo mundo em K, então pertence ao aberto da topologia induzida. Pronto, acabou. Tá? Então, mostrei esse resultado por quê? Né? Para fazer a comparação então, de que espaços completos eles têm parte do que a gente tinha visto na compacidade. Se X é espaço compacto e K é fechado, é um subespaço, então K é compacto. Troca compacto por completo, o que a gente tem é, se X é espaço completo e K é subespaço fechado, então K é completo. Então, tem um quê de compacidade escondido na completude. Ela se comporta de um jeito parecido. Isso é curioso. Tá? Isso merece atenção. Tá? Só que não para por aí. Eu elenquei dois fatos. Os dois fatos têm os análogos. Eu vou pausar de novo. Pronto, escrevi. Você tem então, agora a gente está com um espaço uniforme de Hausdorff e um subespaço desse X, espaço uniforme. Se esse K, quando você considerar a uniformidade induzida pela uniformidade do espaço maior, se essa uniformidade for em K for completa, então o K é necessariamente fechado como subespaço topológico de X. Então, a gente está aqui adaptando esse caso. Então, isso aqui e isso aqui valem se você troca compacto por completo. Tá? Eu vou provar, tá? Mas já é um indício de que completude se comporta muito como compacidade. O que não é coincidência. Você vai ver que isso não é uma coincidência. Então aqui, ó, é o mesmo truque que a gente faria em espaços métricos, tá? A gente quer mostrar que K é fechado. Para mostrar que K é fechado, se fossem espaços métricos, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar Xn contido em K, tal que Xn converge para X, e aí a gente ia mostrar que, então, esse X pertenceria a K. Né? Isso que a gente ia querer fazer. Só que, em espaços métricos, como a gente está num espaço uniforme, que não necessariamente a uniformidade advém de uma métrica, ou pseudométrica, a gente não pode usar sequências não garante nada. A gente pode usar nets. Então, a gente faz o que o nosso coração manda. Né? Então, dado... Aliás, eu pulei um certo ponto. Né? A gente pegaria um x no fecho, e aí esse x no fecho a gente ia mostrar que está em K. Para isso, no caso métrico, a gente ia pegar uma sequência que converge aqui, a gente vai pegar uma net. Dado x pertencente ao fecho de K, então, existe uma net xd em K, tal que xd converge para x. Essa convergência, aqui a gente está usando tudo em x, né? Então isso aqui converge em x. Logo, por ser uma net convergente, isso aqui é de Cauchy em x.
Só que do mesmo jeito que a gente viu que Cauchy sobe, Cauchy desce. Então, deixo para vocês pensarem, mas XD é de Cauchy em X, e por conseguinte, que palavra ruim de escrever. Conseguinte. Fica legal no texto, mas na lousa, enfim. E por conseguinte, é de Cauchy em K. Bom, mas sendo de Cauchy em K e K sendo completo, a gente obtém então que ela tem que convergir para alguém em K. Disso segue que existe um Y que pertence a K, tal que essa net converge para Y. Tá? Ela converge em K, logo em X. Mesmo tipo de argumento. Convergência sobe e desce porque topologia induzida de subespaço, uniformidade induzida de subespaço, essencialmente é isso que a gente está usando. Tá, mas vejam, XD converge para Y em X, XD converge para X em X. X é a topologia induzida pela uniformidade é de Hausdorff. Portanto, pela condição de Hausdorff, x é igual a y. E aí, bom, y pertencia a k. X é igual a y, portanto, x pertence a k. Mostramos, então, que o fecho de k está contido em k. Logo, k é igual a k fecho. E, portanto, é fechado. Tá? Então, são esses dois aspectos, essas duas evidências aqui, sugerem para a gente que há algum tipo de conexão entre a compacidade nos espaços uniformes e a completude. Tá? Talvez ainda não conexão, mas elas sugerem, pelo menos, que completude se comporta de um jeito bem parecido com compacidade. A relação mesmo vai vir agora. Tá? Deixa eu... Bom, resultado é esse. Se X é um espaço uniforme cuja topologia induzida pela uniformidade é compacta, então o X é completo. A prova... Isso é um exercício simples se você já sabe a definição certa de compacidade, mas não custa aqui mencionar, tá? Então, dado um F filtro de Cauchy em X, Cauchy, não Coakley, Cauchy em X, a gente quer mostrar que esse filtro ele é convergente. Mas a gente vai ver que por XU ser compacto, não é necessariamente verdade que qualquer filtro converge. Mas por X ser compacto, existe G filtro próprio. Tá? Essa é a definição de compacidade que eu dei no último vídeo de topologia geral, no final dele. Então, existe G, um filtro próprio, tal que F está contido em G, e esse filtro G converge. Tá? Mas, como F é de Cauchy, a gente viu isso, né? Por F ser de Cauchy, quando um filtro é de Cauchy e você tem essa inclusão, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem que o limite
do cara que contém está contido no limite do filtro de Cauchy. Tá, isso aqui, só para lembrar, isso é a adaptação daquele resultado de espaços métricos, de que se você tem uma sequência de Cauchy com uma subsequência que converge, então a sequência de Cauchy converge. Aqui quem faz o papel de subsequência é o filtro que contém. Tá? E aí a gente tem isso. Como esse negócio aqui é diferente de vazio, esse aqui é diferente de vazio, portanto, esse cara converge para alguém. Assim, X é completo. Então, agora sim a gente tem uma relação forte entre compacidade e completude, no sentido de que todo espaço compacto é completo. Não vale a volta tá? Não vale a volta. E o exemplo bem razoável, deixa eu colocar aqui, não vale a volta. E o exemplo clássico é a reta real. Ela não é compacta enquanto espaço topológico, né? Mas ela é completa. Ela é construída para ser completa com respeito à sua uniformidade. A gente vai construir ela em algum momento, não sei se não dessa playlist, mas da próxima, da playlist do capítulo 5, que vai vir depois dessa, a gente vai construir a reta como completamento uniforme dos racionais com a adição. Isso vai fazer sentido um dia, eu prometo. Mas então, a reta é completa e não é compacta. Tá? Talvez uma coisa que vale a mencionar, ela está no texto, mas eu não falei aqui no vídeo, eu não quis perder tempo com essa parte. Porque alguém poderia reclamar, Renan, calma, eu sei que em R, sequências de Cauchy convergem. Eu sei que sequências convergem. Mas eu não sei que nets quaisquer de Cauchy precisam convergir. Eu não sei disso. Eu não sei que qualquer filtro de Cauchy em R converge. Eu só sei isso para sequências. Tudo bem, é uma observação válida. Mas, embora eu não tenha falado disso no vídeo, no texto eu abordei isso. Porque se você está num espaço uniforme, essa proposição aqui, cuja uniformidade tem uma base enumerável, então o X é completo sem somente ser toda a sequência de Cauchy converge. Tá? Não é horrível de provar, mas é mais uma coisa assim que faz sentido se você estiver preocupado com contra-exemplos ou quiser entrar logo em espaços métricos, coisas assim. Quiser tirar esses resultados de espaços uniformes para métricos. Só que como eu não estou muito preocupado com isso no vídeo, eu pulei essa parte, tá? Que a gente tinha visto até aqui. Acho que aqui que a gente tinha acabado, tá? No último vídeo de uniformidades. Inclusive, eu estou usando esse negócio aqui direto, ó. Se a gente tem uma net no espaço, num subespaço, ela é de Cauchy no subespaço, se somente ela é de Cauchy no espaço maior, a gente está usando, está provado também no texto, mas eu pulei, tá? A ideia não é fazer aulas disso, é mais ir expondo, já falei isso mais de uma vez. Então, só para elucidar, que o fato de toda a sequência de Cauchy convergir em R garante que ele é completo como espaço uniforme, não só como espaço métrico. Porque a reta, por ser pseudometrizável, metrizável, enfim, a uniformidade dela é dada, ela tem uma base enumerável de fábrica. Tá? Os caras da Fórmula 1 sobre 2N, por exemplo. Tá? Então, mas se você, espectador, notou isso, se chamou sua atenção, saiba que você tinha razão, mas de fato, você não precisa se preocupar, tá? Porque já foi provado que não precisa se preocupar. Não é uma prova horrível, mas enfim, há coisas melhores para se fazer na vida.
Tá? Então, tá, cadê o meu mouse? Estou perdido. Meu mouse está aqui. Então, a gente viu que há relação então, entre compacidade e completude, mas não vale a volta. Então, em certo sentido, a gente pode se perguntar o seguinte. Então, o que falta acrescentar? Eu acho que está certo. O que falta acrescentar à completude para atingirmos compacidade? Tá? Então, de uma maneira um pouco informal, a gente pode pensar que o seguinte, a gente mostrou que compacidade implica completude, mas a gente viu que não vale a volta. Então, a gente pode se perguntar o que a gente pode acrescentar à completude para que essa equação completamente informal faça sentido, né? Bom, se a gente vai para o contexto de espaços euclidianos, a gente vai lá para os RNs da vida, aquelas coisas assim, lá a gente conhece, ou vai conhecer, nos vídeos, em algum momento da playlist 1, a gente vai ver um resultadinho chamado Reine-Borel, que diz que os compactos de RN são subconjuntos que são fechados e limitados. Bom, mas RN é completo. Então, ser fechado em RN é ser completo. Então, parte do Reine-Borel está falando que talvez completo e limitado seja igual a compacidade. Bom, infelizmente, não vai ser o caso de que a simples limitação dê, em geral, o que falta aqui para a gente. Mas o que a gente vai usar é uma coisa bem mais forte, tá? Chamada de limitação total. Então, um subconjunto T de um espaço uniforme XU. Eu gosto de deixar explícito quem é a uniformidade. Me julguem, tá? Então, a gente disse que esse subconjunto T ele é totalmente limitado, ele é totalmente limitado se para toda entourage U que pertence à uniformidade do espaço X existe F contido em X. Opa, contido em X não, contido em T finito, tal que o seu espaço, o seu subespaço T está contido na imagem. Eu vou escrever assim, tá? Mas lembrem-se que isso faz sentido porque U é uma relação binária, né? Então a gente pode fazer a imagem da relação binária por um subconjunto qualquer. Mas se você preferir, isso aqui é explicitamente a união de todos os de T com T pertencente a F. Então o que a gente tem aqui
Eu cortei porque deu um barulho no celular, eu fui olhar e eu esqueci qual foi a última frase que eu falei, mas o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Vamos ler isso com a nossa psicologia de espaços métricos, tá? Então, você tem um subconjunto T do seu espaço métrico. Ele é totalmente ilimitado se, para todo epsilon maior que zero, existem infinitos pontos do seu subconjunto, tais que o subconjunto está contido na união das bolas de centro nesses pontos que você fixou e raio epsilon. Tá? Então, é a limitação total. Em particular, né, isso foi para um T, o x, se isso vale para T igual a x, então a gente diz que o x ele é totalmente limitado, tá? Visto como subconjunto dele mesmo. Bom, proposição. Se x... Opa! Para falar de limitação total, a gente precisa que o espaço seja uniforme. Então, se XU é compacto, você está com um espaço uniforme cuja topologia induzida pela uniformidade é compacta. Então, se XU é compacto, então X é totalmente limitado. Tá? A prova, aqui a gente é mais conveniente a gente usar outra definição de compacidade, equivalente à que a gente já usou antes, mas aquela que é sobre, que versa, olha só, que versa sobre coberturas abertas, tá? Porque, veja, para mostrar que o XU é totalmente ilimitado, a gente tem que conseguir finitos caras em X, tais que o X esteja contido na união de finitas bolas uniformes. Bom, mas então, fixado. Então, uma fixada, né? Porque é a entourage. Fixada U pertencente a U. Quando a gente faz isso aqui, ó, eu nem vou exigir muito de vocês. Eu vou fazer isso aqui. Porque a gente podia usar a compacidade em vez de para coberturas abertas, para coberturas de vizinhanças. Não necessariamente abertas, mas que são vizinhanças. Mas enfim, não, tudo bem, a gente faz assim. Para cada x do espaço, o interior da bola uniforme de centro x e raio U é um aberto que contém x. Então, quando a gente faz x variar, isso aqui dá para a gente uma cobertura por abertos do x. Daí, como x é compacto, existem infinitos x'inhos, x0 até um certo xn. Então, existem x0, xn em x, tais que o x está contido, mas como os outros também estão contidos, vai ser igual a união J menor ou igual a Qn, a união dos interiores dos U's de XJ. Mas cada um desses interiores está contido na bola uniforme correspondente. Portanto, a gente tem esse negócio aqui. Então, compacidade implica limitação total. Tá bom? O que a gente vai ver, eu estou falando há quanto tempo? 39 minutos. Eu acho que vale a pena fechar nesse vídeo. Que aí a gente fecha isso, fecha o Rain Borel e já começa nos próximos a fazer completamento. Isso, boa. Então, ocorre que limitação total é exatamente o que a gente precisa para acrescentar aqui.
Isso aqui é igual a limitação total. Tá. Então, isso vai dar para a gente, em certo sentido, a versão generalizada do teorema de Heine-Borel, tá? Que caracteriza os compactos de espaço de Rn. Aqui a gente vai caracterizar compactos em espaços uniformes. Tá? Por isso o nome da seção é compacidade uniforme. Então, o teorema é esse aqui. Heine-Borel. Foi esse resultado generalizado o primeiro que me fez conhecer o livro do Schechter, o Handbook of Analysis and its Foundations. Estava preparando um minicurso em 2016, 2017 talvez, não lembro exatamente. E aí na Wikipedia vi lá a versão geral do Heine-Borel e a referência que a Wikipedia sugeriu era o livro do Schechter. E aí, bom. Mas aqui eu vou colocar Heine-Borel para espaços uniformes, né? Já que a rigor Heine-Borel não é exatamente esse exato que a gente vai provar. A gente vai provar uma versão geral e a prova certamente não tem a ver com o que o Heine e o Borel fizeram. Assim, pelo menos não do modo como a gente vai fazer. As ideias estão escondidas, estão limpas de preconceitos de análise e coisas mais mundanas. Tá? É uma prova mais pura, por assim dizer. Então, um espaço uniforme XU, ele é compacto enquanto espaço topológico C e somente C X é completo e totalmente limitado. Então, nos espaços uniformes, a gente é capaz de expressar essa propriedade topológica da compacidade em termos de propriedades nativamente uniformes. Tá? Bom, uma direção, que é essa aqui, a gente já fez ao longo desse vídeo. Se o XU é compacto, a gente já viu que ele é completo e totalmente limitado. A volta depende desse lema aqui. A volta depende do lema que eu vou enunciar e provar depois, mas que eu quero fazer a prova num tiro só, que é assim, um espaço XU é totalmente limitado C e somente C todo filtro próprio está contido num filtro de Cauchy. Se você já sabe o que é ultrafiltro e preferir escrever assim, você pode dizer que um espaço XU é totalmente limitado, C e somente C. Todo ultrafiltro é de Cauchy. Tá? Você pode falar assim que vai dar na mesma. Porque, pelo lema do ultrafiltro, todo filtro próprio está contido no ultrafiltro. E aí, bom, acabou.
Então, usando este lema, a prova da volta é absolutamente trivial. Pelo seguinte, queremos mostrar que se x é completo e totalmente limitado, então XU é compacto. Para mostrar que XU é compacto, a gente tem que pegar um filtro em XU e exibir um filtro que contém esse cara que a gente pegou que converge. Ou, se você preferir, a gente pode pegar ou, se tiver com mais pressa, mostrar que XU é compacto é a mesma coisa que mostrar que todo ultrafiltro converge. Pois bem, pega um ultrafiltro em XU. Tá? Então, deixa eu só copiar esse negócio aqui. Tá? Copiei. Agora deixa eu diminuir isso para continuar nessa mesma lousa. Aqui. Então, pega. Então, vamos fazer a volta. Então, seja um ultrafiltro. Ultrafiltro, pessoal, é só um filtro que é maximal, tá? É um filtro próprio que não está contido em nenhum outro filtro próprio. Não dá para você aumentar ele. Ele já tem o tamanho, ele já está o máximo que você consegue. Então, seja um ultrafiltro em X. Tá? Pegou esse ultrafiltro em X, a gente quer mostrar que ele converge. Então, pelo lema, o é de Cauchy. Porque o nosso espaço agora é totalmente limitado. Mas o nosso espaço também é completo. Então, como U é de Cauchy, ele converge. Acabou. Tá? Então, o teorema de Heine-Borel sai assim num espirro se a gente tiver esse lema aqui. Então, é claro, a sujeira debaixo do tapete está na demonstração desse lema, que é a parte um pouco mais trabalhosa, mas que ainda assim não é muita. Tá? O que eu vou fazer agora, tudo bem? Eu não lembro exatamente de quem eu adaptei essa demonstração, acho que foi do livro do Wade, de espaços uniformes, não tenho certeza. Mas tem um monte de referência no texto, para quem quiser acompanhar. Tá, então vamos provar esse negócio. Vamos lá. Então, vamos começar com a parte fácil, tá? Que é se x é... não copiou mente, né? Totalmente. Vamos começar com a parte fácil, que é se x é totalmente limitado, então todo filtro está contido num filtro de Cauchy. A gente vai começar com esse lado. Então, dado um F filtro próprio, em X, a gente usa o lema do ultrafiltro para evocar um filtro maximal. Então, existe um filtro maximal, um ultrafiltro com F contido em U. Tá? A gente aqui está usando o lema do ultrafiltro. Quem tiver alguma resistência a ultrafiltros, eu lamento. Não, estou brincando. Quem tiver alguma resistência a ultrafiltros, no próximo vídeo de topologia, eu provavelmente vou entrar falar sobre essas coisas, porque eu vou provar o teorema de Tikhonov no próximo vídeo. E eu vou fazer a prova que usa ultrafiltros. Então, eu vou precisar falar disso lá com calma. Tá? Então, se tiver um pouco incomodado, só aceita o que eu vou falar e no próximo eu justifico essas propriedades de ultrafiltro. Tudo bem? No próximo vídeo da playlist do capítulo 1,
que é o vídeo de quarta ou quinta-feira, depende do meu tempo. Bom, então a gente pega esse ultrafiltro, tá? Então, mostraremos... Eita, ficou branco agora. Ficou amarelo, aliás. Então, mostraremos que U é de coxinha. Tá? É um truque bem simples. Lembra que para ser de coxinha a gente tem que pegar uma entourage U da uniformidade aqui, qualquer, e mostrar que existe um subconjunto que pertence ao filtro em questão, no caso U, que é, no caso Uzinho, que é U pequeno, tá? Então a gente tem que mostrar que dada... Então, o que a gente quer fazer é isso, só para refrescar a memória. Dado U pertencente a U, esse U, tá? U maiúsculo, U cursivo aqui da uniformidade. Quer saber? Eu vou chamar esse ultrafiltro de um V estranho. Pronto. Estou tentando aqui fazer um V meio gótico, tá? Um negócio assim. Pronto. De fato, dado U, aqui eu vou chamar de V também. Então, dado uma entourage dada, né? Então, dada uma entourage U, o que a gente quer é... A gente quer mostrar que existe um A que pertence ao ultrafiltro, tal que o A cartesiano A está contido dentro do U. Ou seja, a gente quer mostrar que quaisquer dois pontos desse A estão a uma distância menor do que U, quando a gente pensa no análogo entre distâncias e espaços uniformes. Tudo bem? Tá bom. Então, o que a gente faz? Então, para isso, seja W pertencente a U, entourage simétrica, ou seja, tal que W é igual a W menos 1, e tal que quando a gente faz 2W, ou seja, W bola W, isso aqui está contido em U, tá? Então, logo, isso aqui, ó, quando a gente faz A, não, é porque vai confundir. Quando a gente faz isso aqui assim, ó, pega essa entourage e fixa um xizinho, isso aqui está contido em U cartesiano U para todo x que pertence a x. Bom, vamos ver por quê. Se a gente pega... Aliás, minto, né? É o contrário que eu tenho que fazer. Eu escrevi errado aqui, pessoal, desculpa. Isso aqui, ó. Isso, cartesiano, isso, está contido em U. Pronto. Que a gente quer mostrar que está dentro desse formato aqui. Se a gente pega um A e um B, que pertencem a esse cartesiano, o que a gente tem é que XA pertence a W e XB pertence a W. Só que W é simétrico, então posso trocar a ordem aqui e concluir que AX pertence a W. Então, se a gente está aqui com AX, XB, corta esse com esse, o que a gente vê é que o AB pertence ao W bola W, que também é conhecido como 2W.
porque definir esse X ele está sendo a testemunha de que esse par pertence a essa composição. E isso aqui está contido dentro do U. Tá, então, beleza, mostramos isso. E daí, né? O que isso tem a ver com o que a gente queria fazer? Deixa eu diminuir aqui para a gente continuar na mesma lousa, vendo. Tá? Eu acho esse recurso bem legal, porque eu nunca ia conseguir escrever desse tamaninho, mas aí fica aqui, vocês conseguem ler, porque a resolução é boa. Mas agora, então, eu até consigo mais ou menos, mas na hora da pressa não. Não sei. Desse tamaninho não, ó, que está um pouco maior aqui. Agora, o que a gente tem? A gente usa a hipótese de que é totalmente limitado. Então, como x é totalmente limitado, existem x0 até xn em x, tais que o x é igual à união dessa entourage W que a gente pegou, centrada no xi para i menor ou igual que n. Bom, e daí que... Ó, minha letra já aumentou de novo. O x pertence a ultrafiltro. E esse x ele está sendo escrito como união de certos subconjuntos, uma união finita. Então, por esse cara ser ultrafiltro, isso aqui é uma propriedade de ultrafiltros, tá? Que vai ficar claro no próximo vídeo de topologia geral. Então, como esse cara é ultrafiltro, sempre que a gente tem uma união finita de coisas que pertencem a ultrafiltro, então alguma delas pertence. Tá? Segue que algum desses caras pertence a ultrafiltro para algum i menor ou igual que n. Mas veja, esse cara que pertence a ultrafiltro é alguém cujo cartesiano está contido em U, que é o que a gente queria mostrar. Portanto, se XU é um espaço totalmente ilimitado, então, de fato, todo filtro está contido num filtro de Cauchy. A saber, qualquer ultrafiltro que o contenha satisfaz esse negócio. Tudo bem? A volta, que é um pouco mais embolada, e eu vou ver agora quanto tempo estou falando. Estou falando há 58 minutos. Tá, tudo bem. Eu vou dar pelo menos as ideias aqui do que a gente vai fazer. Então, para recíproca, a gente faz pela contrapositiva. Tá? Então, a gente faz supondo que x não é totalmente limitado. Não é totalmente limitado. E obtemos um filtro que não está contido em ultrafiltros que não está contido em ultrafiltros de Cauchy. Obtemos um filtro que não está contido em filtros de Cauchy. Talvez tenha um jeito mais direto de fazer isso, mas a referência que eu estava seguindo fez assim e foi o jeito mais claro que eu encontrei até então. Mas não duvido que existam outros, tá?
Porque é relativamente natural quando a gente para e pensa o que significa dizer que x não é totalmente limitado, né? O que significa isso aqui? Não é totalmente limitado. Isso vai dar para a gente uma família, isso aqui, essa condição ela meio que já vai dar para a gente um filtro, ou quase isso. Tá? Note que para qualquer subconjunto finito eu vou colocar assim, mas é só por força do hábito. Tá? Em geral, o x é infinito para que isso tenha graça. Então, para qualquer subconjunto, deixa eu escrever assim, né? Tem gente que não gosta dessa ordem. Para qualquer subconjunto finito. Eu gosto de escrever o finito depois, mas aí a pessoa fala, é o x que é finito? Não, porra, é o f, né? Para qualquer subconjunto, ó, eu falei aqui e esqueci. Finito, f, a gente pega qualquer subconjuntinho infinito aqui. Ou melhor, então, note que existe o pertencente a U, tá? Porque para ser totalmente limitado, para toda entourage acontece alguma coisa. Então, para não ser totalmente limitado, existe uma entourage tal que o contrário ocorre. Então, existe uma entourage tal que para qualquer subconjunto finito, f contido em x, quando a gente faz isso aqui, ó, o x ele é diferente da imagem da entourage por esse subconjunto finito, que se você quiser escrever assim, você também pode. União dos x's que pertencem a f, ou melhor, disso aqui. Tá? Isso aqui é diferente. Então, em particular, quando a gente faz x menos união de f, isso aqui é diferente do conjunto vazio. Tá? Porque se fosse vazio, então é porque o x seria igual a isso. Então, como não é, esse cara é diferente. Em particular, quando isso aqui mostra que essa família aqui, ó, quando a gente pega o conjunto de todas as coisas nesse formato, x menos u de f, onde f percorre eu vou escrever do jeito profissional, tá? Isso aqui denota a família dos subconjuntos finitos. Então, subconjuntos finitos de x. Tá? Quando a gente faz essa família B, digamos, eu xinguei ela de B. Quando a gente pega essa família, a família de todas as coisas desse formato, para todos os subconjuntos finitos de x, com U fixado e vai variando isso aqui tem a tal da propriedade da interseção finita. Tá? Ou, se você preferir, é um pré-filtro. Tá? Não. Não, ele é mais do que ter a propriedade da interseção finita. Ele, de fato, é um pré-filtro. Ele é pré-filtro. Significa que, dados quaisquer dois caras aqui dentro, você pega um cara desse formato, pega um outro cara desse formato, vai ter um terceiro cara desse formato que está contido na interseção dos outros dois. Tá? Então, quando a gente pegar, deixa eu diminuir aqui,
Vai dar errado, quer ver? Ah, não. Deu mais ou menos. Esse pedacinho aqui ficou para trás. São subconjuntos. Opa, o que eu fiz? Ah, marquei de preto. Subconjuntos finitos. Tá. Então, a afirmação é que quando a gente pega esse filtro aqui, que é o filtro gerado por esse B, ele atesta, ele tem a condição desejada. Que é a condição de que não existe nenhum filtro que o contém que seja de Cauchy, tá? E vai ser nenhum filtro mesmo, tá? Não é aquela coisa de que, eu peguei um filtro... peguei um... Não, qualquer filtro que você pegar vai dar bagunça, tá? Eu tô falando há quantos milênios? 1h06. Tô com uma vontade de não acabar essa prova, mas tudo bem. Então, eu não vou mostrar que é pré-filtro, porque é só uma continha. Não vou relembrar de novo o que é pré-filtro, tá? Essa anotação aqui é você fechar todo mundo para cima, então esse cara é um filtro. Então vamos fazer assim, ó. Vamos pegar um G. Se G é filtro próprio, e esse F está contido em G, então G não contém subconjuntos que são U pequenos. Tá? Lembra que para mostrar que um filtro é de Cauchy, a gente tem que pegar qualquer entourage aqui, qualquer entourage do espaço uniforme, e mostrar que vai sempre ter um cara no filtro que o cartesiano está contido na entourage em particular. Isso a gente chama de ser entourage pequeno. Mas essa entourage aqui que existe, ó, essa entourage U, que tem essa propriedade aqui, ela vai ser justamente a testemunha de que nenhum filtro que contém o F pode ser de Cauchy, porque justamente para essa entourage vai dar bagunça, tá? Então, observa o seguinte, se a gente pega um elemento do filtro G que contém o F, então, como é um filtro próprio e o F está contido aqui dentro, quando a gente fizer esse G interseção qualquer cara do filtro F, isso vai ter que ser diferente de vazio. Em particular, se a gente pegar os carinhas da base, isso aqui vai ser diferente. Isso tem que ser diferente de vazio, porque é uma interseção de dois caras que moram no filtro G. Só que um outro jeito de você escrever isso aqui, isso são todos os Gs, são todos os xzinhos do X que estão simultaneamente em G e simultaneamente nessa diferença. Só que como todo mundo mora em X, a gente pode escrever isso aqui assim, ó. Essa coisa aqui toda é simplesmente você fazer G menos o de F. Tudo bem, a só notação conjuntista, não há nenhum mistério nisso. Mas aí qual é a treta? Deixa eu diminuir esse negócio um pouquinho. Tá? A gente está com essa informação salva aqui. Bom, isso vale para... Isso tem que valer para todo F que é subconjunto finito
do seu espaço X. Isso vale para todos os Fs, porque vai valer para todo mundo que está no filtro, em particular para todo mundo que está na base desse filtro. Tá? Bom, mas em particular, como isso aqui é diferente de vazio, então existe um XF, então a não vacuidade disso aqui diz para a gente que existe um certo ponto XF que pertence ao G e que não pertence ao U de F, certo? Porque eu estou simplesmente para um F que a gente fixou, tem que existir algum pontinho dessa forma, dessa natureza. Mas, em particular, isso atesta que esse G não pode ser o pequeno. Então, quando a gente faz G cartesiano G, isso não está contido em U. Tá? Como a gente vê isso? A gente supõe o contrário, né? Se estivesse, bom, nota que se ocorresse essa inclusão aqui, ó, G cartesiano G, tivesse contido em U, então, para qualquer G que a gente pegasse em G, a gente ia ter isso aqui, ó. Esse, fixado um F, a gente tem esse XF em G. Então, a gente ia ter, por conta dessa inclusão, a gente ia ter isso aqui, X de F de G, esse par, ele pertenceria ao G cartesiano G, portanto, pertenceria a U. Isso mostra que G pertence ao U de X de F, e, portanto, mostra que G está contido no U de X de F. Mas qual o problema do G estar contido no U de X de F? É que isso aqui diria para a gente que, como G está contido nesse cara, então quando a gente fizesse G menos U de F união X de F, isso aqui seria vazio. Porque lembrem-se, esse U de F da união disso é simplesmente você fazer a união de todos os U's de X com X pertencente a F união X de F. Então, em particular, esse U X de F aparece aqui dentro. Então, isso aqui, esse conjunto, está contido nesse conjunto que está sendo tirado de G. Mas G está contido nesse conjuntinho, então ele está sendo tirado aqui. Portanto, essa interseção tem que ser vazia. Só que F união X de F é um subconjunto finito. E a gente tinha visto que antes, para qualquer subconjunto finito, quando a gente fizesse G menos U de F, isso teria que ser diferente de vazio. E aqui deu vazio. Então, isso aqui é absurdo. Então, não treta, é absurdo. Portanto, é absurdo. Qual foi o que levou esse absurdo? Supor que G cartesiano G estava contido em U. Como esse G era... Então, isso não acontece. Logo, esse G que a gente pegou, ele não, o cartesiano dele não está contido em U. Finalmente, como esse G era um elemento arbitrário de um filtro G que contém F, o que a gente mostrou é que nenhum elemento do filtro G pode estar contido no... O cartesiano de qualquer elemento do G não está contido em U, seja lá qual for. Portanto, não há como esse G ser de Cauchy. E aí a gente demonstrou o que a gente queria fazer. Então,
está demonstrado o teorema de Heine-Borel, que um espaço uniforme é compacto, C e somente C é completo e totalmente limitado, tá? Foi isso aqui. É um exercício interessante nessa altura da vida, pegar esse Heine-Borel que a gente acabou de provar e provar o clássico, né? Pelo menos para subconjuntos de R, tá? Dá para fazer também as outras versões usando produtos, dá para fazer umas outras adaptações, tá, disso, que estão no texto. Friso ainda que valem versões do teorema de Tikhonov para esses fragmentos da compacidade, tá? Que a gente acabou de ver que compacidade... Deixa eu ficar um pouco maior aqui, que eu vou gesticular bastante. A gente acabou de ver que compacidade em espaços uniformes se fragmenta em duas propriedades, em completude e limitação total. Só que a compacidade é uma propriedade topológica e há resultados sobre ela. Em particular, há o teorema de Tikhonov, que será provado no quarta ou quinta-feira, que o enunciado é produto de espaços compactos é compacto. Então, é natural que isso valha para esses fragmentos de compacidade em espaços uniformes. Tá? E, de fato, vale. Tá? Produto de espaços completos é completo, espaços uniformes completos é completo, e produto de espaços totalmente limitados é totalmente limitado. Tá? Eu não vou fazer a prova em vídeo, porque o vídeo já está longo, e isso é mais... É importante, mas não estou com vontade de provar isso em vídeo. Não que seja difícil a prova, um parágrafo para uma coisa, outro parágrafo para outra. Tá? Não vou entrar em detalhes ainda sobre quando um espaço topológico ele é dado, a topologia dele é dado por uma uniformidade completa, ou quando que a gente já viu quando a uniformidade vai ser completa, né? Mas eu não vou entrar nessas coisas assim, porque o próximo vídeo eu já quero atacar o grande problema, digamos assim, desse capítulo, que é o completamento de espaços uniformes, tá? Que é com esse tipo de ferramental que futuramente a gente vai construir a reta real ao estilo Bourbaki. Tá? Então, nesse sábado então tem vídeo e a gente vai começar a fazer esse completamento de espaços uniformes. Vai começar porque eu já adianto, a gente não vai terminar, porque é uma construção lenta e eu acho um pouco dolorosa que dá para fazer. São vários leminhas que a gente tem que fazer, tem que tomar cuidado com um monte de porcaria, tá? Tem umas propriedades universais no meio, mas vai valer a pena, tá? Prometo. A gente vai ter uns spoilers legais dessa batalha. É isso. Obrigado pela paciência, quem estiver acompanhando. Espero que estejam se divertindo. Eu estou. Eu espero mesmo que vocês estejam se divertindo, porque eu estou. Se vocês não estiverem se divertindo, o azar é de vocês, porque eu me divirto gravando, sabendo ou não que alguém está assistindo. Mas se alguém está assistindo e está gostando, o pouco de consciência que eu tenho sofre menos. Mas é isso. Por hoje é só. Está na hora de eu preparar a minha janta. Começar a preparar. Tchau, tchau.